Boa noite a todos, tudo bem? Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos, espero que... Boa noite. Boa noite. Todo mundo bem aí, né? Espero que todo mundo esteja muito bem. Vamos iniciar hoje o nosso webinar sobre, no caso, sobre o RTE, né? Sobre a rotina, dia a dia, prática, lições aprendidas, tá? Primeiro eu gostaria de agradecer a todo mundo que está participando que guardou uns minutinhos aí da sua sexta-feira, né? Que já deveria estar se preparando aí para a sua cervejinha, né? Para descansar. Mas é um momento muito bacana para a gente trocar informações, né? Até para eu passar um pouquinho da minha vivência aqui. Eu queria também aproveitar aqui, deixar alguns recados, tá? Um dos recados que eu queria falar é o seguinte: eu vou pedir, por favor, assim que a gente começar, eu vou dar uns 5 minutinhos inicial, até para todo mundo poder se assentar na sala, tá? A gente vai deixar o microfone fechado, tá? A duração é de mais ou menos 1 hora, tá? Até 1h15, tá? Todo o evento. A gente vai deixar também o chat aberto para fazer perguntas. E as perguntas, a equipe da Edge for All vai armazenando todas elas e vai me passar no finalzinho para a gente ir respondendo cada uma. Então, se por acaso você está lá no meio, aí você tem uma dúvida, sabe, pô, eu posso esquecer, anota, coloca no chat já na hora, até para não esquecer, que a equipe vai estar colocando aqui, tá? Lembrando que esse evento aqui é um patrocínio da Edge for All, tá? Para quem me conhece no canal do Trem da Agilidade, que é um canal que eu apresento dentro do YouTube, eu vou colocar depois aí, vou falar um pouquinho sobre ele. A Edge for All, ela teve toda essa preocupação de estar patrocinando esse evento aqui, tá bom? Vamos aguardar mais um minutinho, tá? E esperar só mais uns 3 minutinhos que a gente já começa, tá bom? Também queria pedir, claro, né, se todo mundo puder depois, a gente colocar aí, habilitar a câmera, para a gente poder ver aqui todo mundo, para a gente se familiarizar mais, né, conversar mais, é super importante isso aí, tá? Para eu poder ver o rosto de todo mundo, que eu acho que nessa época tudo que a gente quer é ver rostos amigáveis, né? Seria muito bom. Vamos lá, aparecendo, Rodrigo Gomes. Tudo bem? Bem. Tá todo mundo aqui. Temos aqui Marcel, Vitor Cardoso, Hércules. Legal, sejam bem-vindos. Obrigada. Samuel, Bruno. Olha o Bruno aí. E aí, Bruno? Maia Correia, Ana Paula. Legal, bacana. Então, assim, vou falar. Daqui a pouco eu vou começar a falar um pouco do meu histórico. Tem que segurar aqui, que senão eu vou começar a falar demais antes do tempo. Dá mais 2 minutinhos, o pessoal está chegando. Faz mal tomar um vinhozinho não enquanto te ouve, né? Não, com certeza. Eu tô tomando uma nevinha para não falar besteira. Oi, Lili, tô vendo você aqui. Oi, tudo bem? Tudo bom? Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Oi, Aninha. Oi, Lili. Oi, Ti. Olá, tudo bem? Tudo bom? Tudo bom? Olha lá. Ô, Dani, tudo bem? Bem, legal. Ali, ó. Estou preparando o futuro. Olha os filhotinhos. Legal. Super bacana ver todo mundo aqui. Dani, que saudade! Aproveitar a oportunidade, Oi, né, Thiago. Opa, tudo bem? Oi, Vivi. Olá, Oi, Bruna. Ó, eu trouxe mais um integrante aqui. Bruninha, Olha Tudo bem? lá. tudo bom? E aí? Ótimo, gente. Que bom. Firme e forte. Que legal. É oportunidade boa pra gente, hein, Thiago? Obrigada, hein? Eu que agradeço. A presença de vocês aí é muito importante aqui para mim, até porque
sou um cara que acredita bastante em agilidade e eu tenho certeza que todo mundo que está aqui, de alguma forma, patrocina isso aí que eu acho demais, a agilidade. Tá? Bom, vamos fazer o seguinte, já deu 5 minutinhos, então eu vou começar a abertura aqui, vou passar um videozinho aqui para vocês, e aí a gente vai começar a falar já, tá bom? Então, todo mundo deixar o áudio no mudo, tá? Tá bom. Vou deixar. E você? Você mesmo, gerente de projetos, consultor ou qualquer outro envolvido em agilidade. Aposto que a quantidade de cursos teóricos são infindáveis quando o assunto é metodologia ágil, não é? Entretanto, fica a pergunta. Mesmo com todo esse estudo, você se sente seguro para atuar nesse novo cenário? Ainda fica com aquele friozinho na barriga? Pois é, acabe agora. Descubra um novo método de aprender. Acesse agora www.azureforall.com.br. Aqui a agilidade é fácil, é descomplicada e é para todos. Entre agora no nosso site e confira os diversos tipos de treinamentos que oferecemos. PO, Scrum Master, RTE, PM ou até mesmo integrante de time. Seja lá qual for a sua função, a Azure for All pensa sempre em workshops ágeis para você não ter dúvidas quando se deparar com a prática. Venha conhecer nosso jeito de explicar ágil. Afinal, ágil é para mim, ágil é para você, ágil é para todos nós. Ágil é for all. Vamos lá, pessoal. Então é o seguinte, vou falar um pouquinho do meu histórico, tá? Eu acho importante comentar um pouco sobre minha trajetória. Algumas pessoas já conhecem, tá? Eu atualmente trabalho como coordenador de produtos digitais, né? Que é o meu cargo, mas na verdade minha função é RTE hoje /coach. E para falar um pouquinho sobre a experiência que no caso que eu tive todo um trabalho dentro da agilidade para entender e utilizar as práticas, né? Então, em um determinado momento, eu comecei a ser primeiro coach, né? E depois de um tempo, eu acabei sendo Enterprise Agile Coach e, antes de tudo, Scrum Master. Ou seja, teve toda uma vivência e chegou um momento dentro da companhia, né? Que eu trabalho na Claro já faz algum tempo, né? Vamos dizer aí já por mais de 12 anos de companhia. Eu fui responsável pelo movimento de agilidade da companhia como um todo, né? Então, eu fazia um trabalho mais amplo, né? Que era um trabalho mais com os squads, e treinamento, formação deles, fazia trabalho de Leanception, tinha todo um trabalho e formação dos squads, né? Até para entender o produto como um todo, né? Essa visão de entendimento da empresa é muito importante. Então, uma coisa que é legal é o seguinte, gente, tem uma hora na nossa vida que a gente tem que fazer a escolha da função, tá? Eu sempre trabalhei como mais voltado para a área de coach, treinamentos e tudo mais. Chegou um momento que eu senti uma falta da prática do dia a dia, né? De estar junto com o time, porque muitas vezes eu formava, deixava ele, e aí eu fiquei naquele questionamento. Beleza, eu gostaria de atuar. E sempre fui um estudioso, eu sempre gostei muito do SAFe, tá? E estudava muito, e a função da RTE é algo que realmente se enquadrava muito com o que eu esperava, né? Então, chegou um momento que eu tive que tomar uma decisão, né? Então, tem horas que a mudança, ela é necessária, né? Quando a gente fala de uma mudança necessária, você pegar suas coisinhas, né? Sair lá da função, que muitas vezes eu trabalhava como Enterprise Agile Coach, e comecei a seguir um outro caminho do RTE. Mas a pergunta o Release Train Engineer, né? O que ele faz, né? Qual que é a grande diferença? Quais foram as lições que eu aprendi, né, no decorrer do caminho do RTE? E aí, é claro que quando eu cheguei lá, a questão era a seguinte, né? Eu me deparei, beleza, vamos pegar o SAFe, entrei lá no framework, né, e comecei a ler lá, né? Pô, já tinha feito o curso, já tinha feito a certificação, mas mesmo assim é bom rever, né? Então, é colocado muito ali que ele tem uma questão importante, que é facilitar processo, execução da arte, né? A gente tem que pensar no total, né? Gerenciar risco, pensar em garantir entrega, tem uma série de questões. Mas
quando eu entrei, eu pensei assim, provavelmente deve ser muito mais por destravar, né? Destravar os impedimentos em nível de programa, mas quando eu comecei a experimentar a prática, quando eu comecei a pensar o que nessa visão, eu comecei a entender que era muito mais, tá? E quando a gente fala de destravar, eu estou falando de uma outra visão, tá? Eu estou falando também de fazer e participar da transformação como um todo, né? Junto com os Scrum Masters, com o time, tem que fazer o trabalho de cultura em conjunto com eles. E aí, muitas vezes, as pessoas confundem essa visão do RTE com o antigo gerente de projeto, mas tem algumas limitações e tem algumas diferenças que vão fazer total sentido agora, nessa nossa conversa. Eu vou passar para vocês a principal diferença. Então, o objetivo daqui é passar um pouco da minha vivência, da minha prática, para que vocês consigam entender, até se vocês quiserem, tiverem vontade, né, de atuar e trabalhar como um RTE dentro de um framework do modo escalar, tá bom? Então, vamos lá. Primeiramente, uma dica que eu dou primeiro que você escolheu a sua função, foi a primeira dica, a segunda antes de tudo, observe, tá? Quando eu falo antes de tudo, observe, eu tô falando assim, gente, quando eu cheguei, né, a primeira coisa quando a gente faz um curso, que a gente faz os cursos, as certificações de SAFe, toda vez que a gente vai lá e começa a aprofundar mais o estudo, você quer já colocar em prática tudo aquilo que você aprendeu, né? Principalmente como coach, você quer colocar todas as técnicas ali, né? E num determinado momento, eu deparei com um quadro e o quadro estava meio confuso, né? Meio caótico no momento que eu entrei, né? E eu, de certa forma, queria já começar a aplicar algumas situações. Mas uma coisa que eu aprendi ali na hora que foi o seguinte: antes de qualquer coisa, antes de você sair fazendo, a primeira lição que eu aprendi antes de tudo, o produto foi pensado em agilidade. Se realmente os squads que você faz parte, eles realmente estão conectados de uma maneira legal, né? Verifique qual é a função de qual é o objetivo de cada um dos squads. Isso é um olhar que você precisa ter. Então, você chegou no lugar, presta atenção, vê como você separa isso, tá? Outra coisa. Uma coisa que eu percebi quando o pessoal estava colocando isso era o desenvolvimento e subir em produção, né, gente? Então, presta atenção. Às vezes, no quadro, todo mundo só quer mostrar a sua parte. E quando a gente não tem uma cultura ágil, a maior parte das vezes, as pessoas, elas querem fazer assim, isso aqui o meu time já desenvolveu, não tenho mais que pensar. Então, foi um trabalho que eu tive que fazer muito para eles, que é o seguinte: eu preciso levar para eles a cultura da visão do cliente, né? Então, por exemplo, não importa se o time desenvolveu, não importa se a gente está barrado em algum processo da companhia. O que tem que ser colocado num program board, no nível de programa, que todo mundo coloca, é a visão de subida em produção. Essa visão de subida em produção, ela é muito importante, tá? Então, vocês têm que ficar sempre atento a isso, tá? E outra coisa, pensar quando você tem alguns quadros, né? Você tem o quadro do Kanban, dos times, tá? E você também tem o seu program board. O RTL, ele toma conta do quadro nível programa e faz o interrelacionamento. Só que, para evitar qualquer tipo de dúvida, é muito importante você fechar o Definition of Done e o Definition of Red. Para quem não conhece, são alguns conceitos muito importantes que nos ajudam a tomar algumas decisões. Então, por exemplo, quando eu faço declaração entregue em produção e cliente usando. Se eu falar Red, significa eu só vou, cada um que vai fazer o seu trabalho, quais são as condições para que o próximo pegue, se tiver um caso de interrelacionamento, tá? Outra coisa também, chega de não é minha parte, né? Tem essa questão que pega. Então, por exemplo, é muito comum as pessoas dentro dos squads falar: mas eu já fiz minha parte, agora é com outro time, o relacionamento não está funcionando. E agora, só para lembrar um pouco, eu vou falar para vocês o cenário que a gente se encontra. Estamos diante de, por volta aí, de 85 colaboradores que trabalham diretamente para a produção dos aplicativos que hoje eu trabalho, que é o Minha Claro Residencial e também o site. Então, imagina só, tem uma produção que toda hora entra ali na esteira, a gente precisa pensar e ficar monitorando a todo momento o site. Então, a gente não pode pensar
terminei aqui, terminei minha parte, agora a outra, não importa. Eu tenho que pensar no que o cliente quer. E o site tem que estar no ar e tem que estar disponível. Então, você precisa acabar com essa questão e responsabilizar todo mundo, tá ok? Outra coisa também, aproxime, cria conexão com as outras áreas. Eu aposto que a maior parte das pessoas que estão me ouvindo aqui participam de empresas e tem aquele sonho, como eu gostaria que a minha empresa tivesse num nível de agilidade muito bom. A maior parte ainda a gente está meio quebrado, tem uma parte que não está comigo, tem uma parte que está aí, tem uma parte com digital. Gente, qualquer empresa, realmente, no começo, até fazer aquela transformação, dependendo do nível da empresa, vai ter que trabalhar muito para fazer isso. Então, o que eu aconselho? Se você tem algumas peças que não tem aquela visão end-to-end do produto, que é o que a gente sempre tem que ver, a visão end-to-end, aproxime essa galera ainda e façam eles participar do quadro. Façam participar do que está acontecendo. Isso é uma visão muito legal que o RTE precisa ter. Lembrando que o RTE tem algumas rotinas que ele não pode esquecer. Então, quando a gente fala de cerimônia, tem que ficar e tem que persistir, que é o próximo item, né, gente? Então, quando eu falo de persistir em rotinas, a Scrum of Scrum, ela é sagrada, ela é super importante para o RTE, né? Então, quando o RTE vai fazer a Scrum of Scrum, não importa, sempre tem que ter naquele horário, tem que ter a cerimônia e aos poucos aquilo já vai se tornando comum, tá? Sem contar que dependendo da empresa, o conceito de release ainda não é muito bem definido. Então, se você tiver que explicar para as pessoas, é super importante você fazer esse trabalho, ok? Bom, como eu falei agora sobre essa dica, eu vou para a terceira dica, que eu olho muito. Sempre é tempo. E quando eu falo sempre é tempo, nunca pare de se reinventar. Então, às vezes a gente tem um costume como, agora eu sou RTE, cheguei, fiz a certificação, já tenho experiência como coach, vai ser super fácil. Não, eu cheguei ali e ainda senti alguns cenários, né, que eu tinha que revisitar a metodologia. Então, você tem que a todo momento revisitar a metodologia para ver como você pode melhorar, como você pode aperfeiçoar seu trabalho. Isso é muito importante, tá? E também de inovar. Chegou um cenário, vou explicar depois um case mais para frente, sobre a questão da quarentena e como a gente reagiu a isso. Mas as coisas só conseguiram dar certo porque a gente soube inovar, a gente soube aperfeiçoar. Aqui é mais ou menos uma foto que eu coloquei, porque é importante a gente manter sempre as pessoas aqui, mas é muita gente dentro de uma PI Planning normalmente quando a gente organiza. São mais de 100 e poucas pessoas, a última foi 140, né? A gente até desenvolveu um modelo que é uma PI Planning 100% remota, que deu super certo, né? E a gente precisa pensar o seguinte, vamos aperfeiçoar. A gente criou a remota porque a gente teve uma dificuldade, e isso nos fez com que a gente subisse um patamar a mais na nossa maturidade, tá? E outra coisa, mudança de comportamento. Qualquer pessoa pode mudar o comportamento a qualquer momento. Então, é sempre bom você estar próximo das pessoas e fazendo esse trabalho, tá? Agora, imaginem só, existem novos problemas? Sim. Então, nós temos novas soluções. Pensem nisso, né? Agora, outra coisa assim, não busque pessoa, busque engajamento. Então, todo mundo quer um profissional perfeito para trabalhar nos squads. Vou dar um exemplo, tá? Imaginem só a situação. Eu estou ali dentro de monitorando os squads, correto? E quando eu estou monitorando os squads, eu noto que está faltando alguma pessoa saiu, teve um turnover, aí você precisa fazer esse olhar, e aí você quer pegar um profissional perfeito, contratar de mercado, e aquele cara já tem que brilhar ali dentro. E muitas vezes eu acabo não investindo possibilidades para as pessoas que trabalham ali dentro. Então, eu dou muita voz para todos os Scrum Masters, para todos em geral dos times que querem trazer melhorias. Eu vou te falar uma coisa que muitas vezes as pessoas não acreditam, mas a maior parte do trabalho não fui eu que fui responsável. Foi o time. Tinham pessoas excepcionais que tinham um conhecimento muito bom e que a gente deu vazão para essas pessoas falarem, tá? Então, imaginem só a situação. Não busque, então, assim, às vezes a pessoa está ali com uma ideia muito bacana, então você tem que dar voz para ela. Então, todo o sistema que eu vou mostrar mais para frente, do quadro virtual que nós criamos, foram Scrum Masters que tinham um conhecimento muito alto sobre Gira e que, de alguma forma, conseguiu construir com a gente um modelo muito bacana de acompanhamento. Então, essa é uma dica que eu dou, é sobre isso, né? Não busque só, busque as pessoas engajadas. Não é qualquer pessoa que tem que estar ali, tem que ter um valor, entendeu? E outra coisa, vou passar um pouquinho sobre a estrutura dos times. Aí as pessoas têm muita dúvida, é claro que eu tive que
dar uma maquiada, porque eu não posso mostrar por questões da empresa, tem alguns itens que eu não posso chegar em níveis, mas analise a estrutura. Quando a gente vai olhar o produto, será que de verdade o produto precisa de X squads? Qual que é a função de cada, qual o objetivo de cada squad e a junção dele? Qual que é a conjuntura, né? Então imagine só, aqui quando a gente fala do Minha Claro Residencial, a gente tem 7 squads. Então imagina, a gente está com 7 squads, cada um deles tem um objetivo ali, X, PTO, e cada squad tem os seus times, onde tem um PO, tem Scrum Master, tem time técnico, tem o pessoal de QA. E imaginem só, para a gente olhar tudo sobre isso, a gente tem algumas funções aqui embaixo que a gente chamou de squad de governança. Esse squad de governança, ele não tem hierarquia. É uma coisa que eu gostaria de deixar muito claro. Não existe uma hierarquia. O que existe aqui é uma visão mais macro. Quando a gente fala de ágil escalado, você vai ter essas figuras de governança aqui embaixo, porque você necessariamente vai precisar da tríade, que é o coração de tudo, tá? Quem é a tríade? Para quem conhece, da ArtSync, a gente está falando do System Architect, que é o cara que vai dizer se aquilo é possível sistemicamente, qual que é a arquitetura que vai ser trabalhada. Você vai ter o PM, que é o Program Management, que é o cara que vai me dizer a visão de produto nível programa, que vai organizar, inclusive, o que a gente chama de o dono do backlog no nível escalado. E você vai ser o RTE, que é o cara que vai dizer, justamente, diante do que você está vendo, se tem possibilidade, o seu time vai conseguir fazer muitas vezes ou não, e vai tirar os impedimentos que precisam ser feitos, e trabalhar também a cultura do time. Então, essa tríade aqui, ó, pessoal, ela é super importante. E é claro que a gente tem algum reforço super bacana, isso deu super certo, que a gente testou, foi colocar algumas pessoas responsáveis por melhorar algumas coisas em todos os squads. Então, eu tenho um cara responsável por olhar só a parte de segurança dos squads, um outro responsável por dar qualidade de processos ali dentro. Existem uma série de fatores. Sem contar que a gente tem uma equipe de UX e UI que está extremamente focada e, a todo momento, ela é acionada pelos squads para fazer trabalho de UX e UI dentro dos squads. Então, a gente tem todo um trabalho, tem todo um processo que desenvolve isso aqui, tá? Então, olha só, são mais de 85 pessoas. Se você organizar de uma maneira, é muito importante você ter essa visão. Então, você tem que também conhecer um pouquinho do produto, não tem como. Então, imaginem só, para você fazer esse trabalho, você tem que conhecer do produto, saber os objetivos do squad e montar a melhor estrutura para atender a produção, ok? Gente, a quarta dica, que eu acho que é uma dica muito bacana, não basta constatar, tem que quantificar. E quando a gente fala não basta constatar, tem que quantificar, isso aqui é uma coisa que acontece muito comum. Imaginem só, a gente precisa, quando imaginem só a situação, mas a todo momento o ambiente cai, a todo momento tem um problema que acontece, e aí você fica muitas vezes falando, e os Scrum Masters reclamam, os times reclamam, acontece uma série de coisas, e aí você só fica anotando, só que você não constata, você simplesmente, quando você fala, às vezes a palavra, ela não tem tanta força. E aí você precisa, às vezes, colocar isso num mecanismo, tá, que faça sentido. Então, quando a gente fala eu tenho que estabelecer um material, um documento que reflita esse problema que está acontecendo. Então, não adianta só reclamar ou apontar. Apresente e quantifique os fatos. Então, um caso que a gente trabalhou muito foi assim, beleza, estou tendo esses problemas, vou fazer uma leitura, vou pedir para os Scrum Masters que levantem o quanto o impacto determinado problema sistêmico ou de infraestrutura ocasionou e vamos levantar isso em quanto de dinheiro isso pesou. E isso ajudou muito, porque a partir do momento que uma determinada feature ou épico ele não subiu em detrimento a um problema de infraestrutura ou algum outro problema dentro do squad, eu consigo somar e informar o quê? Informar aonde que estão os problemas e a gente consegue traçar planos de ação. Então não adianta só falar. Eu preciso constatar, preciso levar, e principalmente quando você trabalha num transatlântico, numa multinacional gigante, você precisa fazer isso no mecanismo certo. E o mecanismo, muitas vezes, é numa reunião com CEOs. É muito importante que você consiga levantar isso de uma maneira clara, inclusive através de gráficos, e que o RTE tem essa função. Ele tem que levantar isso e o que está impactando. E muitas vezes, ele não vai conseguir fazer o trabalho para agora. Ele vai fazer o trabalho para o próximo sprint ou para o próximo quarto, mas ele tem que fazer isso, ok?
Outra coisa também, a gente sempre tem que criar dashboard. Então, veja aqui, eu faço um dashboard de acompanhamento e eu faço um gráfico de previsibilidade. Quanto mais previsível os squads atuam, mais eu confio nele. E muito mais os BOs confiam, e no caso a gente tem mais de um BO. Então, imaginem só, um aplicativo, um site que nem o nosso, a todo momento eu tenho um BO diferente que quer algo novo para colocar ali dentro. E aí, para eles apostarem, eles têm que ver que, ou seja, de tudo que a gente prometeu lá na PA Planning, o quanto a gente realmente entregou para o cliente. E essa verificação, ela tem que ser feita a todo momento, tá? Então, pensem nisso. Criar mecanismos de acompanhamento. Vocês vão ter que ter sempre esse olhar, quando você for um RTE. Também tem outro item, empatia. Responsabilidade de tomar de decisão. Então, seja empático com o PM que trabalha contigo, porque ele tem que olhar o backlog, ele tem que atender os BOs. Então, tenta entender a situação dele, tá? Tenta entender o System Architect, porque às vezes, por mais que ele queira, a arquitetura não está do jeito que tem que ser feita. Tenta ajudar, muito menos apontar. Então, a tríade, a Art Sync, ela tem que ser muito unida para fazer um bom trabalho, tá? Outra coisa também, time to market. De olho sempre nas métricas técnicas. Pessoal, como é que um RTE ajuda na entrega? Pessoal, na redução do time to market. Porque, querendo ou não, quanto mais a gente faz um trabalho melhor, mais a gente reduz o time to market, ou seja, o tempo de entrega do produto. Então, se a todo momento eu estou aperfeiçoando, estou fazendo pequenas melhorias no processo, a todo momento estou tirando desimpedimento, criando conexão, melhorando a cultura, é óbvio que em algum determinado momento você vai reduzir a entrega. E aí, como é que você faz essa leitura? Olhando as métricas. Quando a gente faz um curso de métrica técnica, o objetivo é esse, tá? Olhar sempre, ter esse olhar sobre as métricas técnicas. Também tem outra questão. Use o pilar da adaptação. Mude. Então, não é porque a gente combinou algo que vai fazer isso até o final. Quando a gente fala de agilidade, tem um pilar super importante, que é a adaptação. Então, faça modificações de acordo com a necessidade que você tem. No caso, eu criei aqui um dashboard para acompanhar o throughput, o lead time das entregas, a nota de APDEX, que é uma nota de qualidade, que é o tempo que demora as páginas, faço acompanhamento do Sonar, tem um monte de requisitos, até nota para ferramenta em Kanban eu dou. Por quê? Porque eles têm que entender a necessidade de todos esses itens. Não vai criar burocracia, tem que fazer algo que todo mundo participe, tá bom? Temas grandes, redobre o empenho. Pessoal, tem vezes, isso aqui é uma dica que eu dou para quem está lá com uma RTE na lida no dia a dia. Às vezes surgem temas tão grandes, mas temas tão grandes, que você não consegue lidar só com a Scrum. Então, quando você tem esses temas nesse nível, a gente teve um tema uma vez que envolveu todos os squads para fazer uma mudança quase de uma semana para outra, assim, teve algo que precisou refazer. Então, neste momento, você tem que fazer uma reunião apartada, você tem que colocar as pessoas e você tem que ser responsável por traçar todo o caminho que vai ser feito para a entrega naquela data. Então, você vai ter que reunir pessoas. Muitas vezes, você vai ter que conversar com outras lideranças fora do squad, falar com os BOs muitas vezes e se envolver. Então, por quê? Porque se a gente tem um cenário muito grande, a gente tem que redobrar o empenho. Não adianta só usar a reunião, e a reunião tem que ser sempre com aquele intuito. Não pode desvirtuar o objetivo da cerimônia. Outra coisa também já falei a importância da previsibilidade, que você sempre tem que fazer um cálculo de previsibilidade. Quando você está no nível de programa, gente, eu vou indicar algo que eu vivenciei na prática. A gente está falando, muitas vezes, com o diretor executivo. Essa galera, dependendo da situação, ela não está preocupada em esforço. Ela está preocupada em entrega. Então, eu melhorei muito quando eu mudei essa visão. Eu deixo esforço na visão de time. Mas quando eu estou falando na camada do programa, eu coloquei muito mais a visão do que a gente chama de visão de entrega de feature. Se entregou ou não entregou. Então, toda vez que eu falei assim, vai entregar em tal data e cumprir essa data, então eu coloquei muito mais na importância da previsibilidade em feature de entrega, ok? Outra coisa aqui, decisão em conjunto, né? Quando a gente fala decisão em conjunto, a Art Sync, ela sempre tem que ser unida. Então, é legal, e isso funciona muito, a gente sempre ter uma reunião com a tríade, para eles conversarem, para eles negociarem, para eles saírem com alguma coisa super arrumada ali de dentro. Tá? Então, por exemplo, muitas vezes o PM, ele já está vendo um backlog lá na frente, que a visão do PM é muito mais para frente, do que vai vir para frente. Enquanto a RTE está olhando agora o momento, o System Architect está verificando um mecanismo de liberar o caminho para todo mundo andar.
Então, tenta se reunir sempre para que vocês não conflitem de problemas de informação. Estejam sempre alinhados antes de falar, muitas vezes, com todos os times, tá? Por quê? Porque é essa segurança, esse engajamento, esse trabalho em conjunto que vai fazer com que a coisa funcione bem, ok? Outra coisa agora é método de acompanhamento de produtividade. Quando a gente fala de método de acompanhamento de produtividade, eu estou dando um exemplo aqui para vocês, que é o seguinte: olha só, quantos itens a gente tem aqui, tá? A gente trabalha previsibilidade de feature, eu faço um comparativo de cada um dos squads, o quanto ele prometeu e o quanto ele entregou. Então, imaginem só, cada squad promete ali dentro da PI Planning entregar X features. No caso em questão aqui, um dos squads prometeu 26 features, e ele foi o squad que mais entregou. Ele entregou de 66 features, ou seja, funcionalidades para o usuário final no aplicativo, no site. Só que, em compensação, imagina a sua situação. Ele entregou 66, só que prometeu 26. Então, não adianta só você prometer. Você tem que prometer sempre próximo daquilo que você pode realmente fazer. Porque mais confiança você passa para todo mundo. Então, sempre tem esse olhar, ok? O quanto você entrega e, acima de tudo, também tentar colocar para as pessoas, na hora que começa a PI Planning, que é um curso que a gente dá, que eu vou falar um pouquinho sobre ele, o pessoal da Agile for All, tentar colocar o máximo possível, falar para eles assim, ó, gente, a média da leitura que vocês fizeram no último quarto foi por volta de 14 a 15 features. Mantenham-se por volta disso. E depois, quando você tiver essa realidade, trabalhe com eles, sempre aumentar isso, mas sempre com os pés no chão, galgados em métricas, nada além de métricas. A métrica é muito importante, tá ok? Outra coisa, sprint. Dá uma olhada o que é feature. Não sei se todo mundo conhece sobre o conceito de feature, foundation e fix, tá? Feature é algo novo que o cliente tem, característica que o cliente usa na ponta. Foundation é muito mais itens habilitadores para que elas sejam feitas. E fix são os bugs. Então, sempre monitore os times para fazer que nessas leituras que eu faço aqui. O quanto de cada uma das sprints gastou-se mais tempo com bug, quantos realmente entregaram valor e quantos itens habilitadores vocês estão trabalhando ainda. Então, faça esse acompanhamento sempre pelas sprints e assim por diante. E, pessoal, outra coisa também. Não deixe de usar o burn down. O burn down é super importante. Por quê? Porque o burn down vai te dar uma noção de realidade de se as pessoas estão trabalhando. Quando a gente começou a trabalhar nesse exato momento na quarentena, eu contei um acompanhamento, eu tento não eu fazer esse acompanhamento, tá? Eu olho, porque eu gosto de olhar, mas uso o Scrum Master, faz o acompanhamento do burn down, mas eu olho o burn down de todo mundo para saber como é que está o andamento, né? Se eles estão queimando, se eles estão trabalhando, se a cultura está sendo implantada, tá? Todo esse trabalho aqui que vocês estão vendo de método de acompanhamento de produtividade, tem um curso também da Agile for All, que é métricas de agilidade, muito focado principalmente para a RTE, que tem essa necessidade de criar essa visão e de fazer o acompanhamento. Então, várias coisas são dadas ali do tipo, beleza, eu criei os dashboards, disponibilizei isso através de uma ferramenta, estou acompanhando e agora? Quais são os planos de ação? Tudo isso a gente fala dentro desse curso, que é Método de Acompanhamento de Produtividade, que está lá no site da www.agileforall.com.br, ok? Agora, olha só que interessante aqui. A gente tem uma questão do home office. E eu vou compartilhar um pouquinho para vocês o que aconteceu, né? Quando todo mundo virou e começou a ir para home office, porque a gente entrou em quarentena e não tinha forma, tinha uma grande preocupação até da diretora executiva da companhia, que era assim, pô, como é que a gente vai saber se o pessoal está trabalhando? Como é que as coisas vão funcionar, né? E aí, num determinado momento, a gente que já trabalhava com agilidade, a gente já tem uma predisposição ao trabalho de home office. Por quê? Porque a gente sempre tem métricas que a gente olha a todo momento, que faz o acompanhamento e que muitas vezes eu não preciso estar lá presente para fazer isso. Então, como é que eu deixei o pessoal, os CEOs, mais tranquilo em relação ao andamento? Simples. Eu mostrei para eles todo o andamento de previsibilidade que a gente fez. E eu fiz o acompanhamento. Beleza, a gente entrou no sprint 5, no sprint 6, entramos em período de quarentena, não tivemos queda de produtividade, mostrei as entregas que foram feitas, e aí o que aconteceu? Eles ficaram tranquilos. Então, imaginem só, você precisa mostrar sempre tranquilidade através dos seus dados. Nunca pode deixar de colher. O feedback sempre você tem que olhar e tem que demonstrar resultado. Então, esse é um clássico exemplo de como a gente pode trabalhar dentro do home office, ok? Pessoal, agora vem um momento que eu acho que é legal também compartilhar,
que é a questão, o segredo sempre serão as pessoas. Não importa o que você fale, você pode ter diversas coisas, mas você exponencializar pessoas é muito importante, tá? Então, você sempre tem que trabalhar o orgulho em pertencer. E orgulho em pertencer é chegar ao seguinte, mostrar para todos os squads, ser um deles, e se posicionar como um líder servidor. Como é líder servidor? É aquele que vai ajudar a todo momento, que vai estar ali próximo, junto, tentando o máximo possível tentar tirar essa questão de hierarquia, de top-down e fazer eles pensarem. Eles têm que sentir que eles são ouvidos, né? Então, sempre ouça. Uma questão de respeito é ouvir o que as pessoas têm para falar, entender as necessidades delas e muitas vezes ouvir, porque às vezes ela tem uma coisa muito boa para passar. Eu vou explicar também um caso lá, porque eu sempre fui a favor do Kanban físico. Em um determinado momento, eu tive que lidar com uma situação que uma parte do pessoal queria ter um Kanban virtual. E eu falei, tá bom, vamos tentar. E no final das contas, foi a melhor coisa que eu fiz. Inclusive, foi a melhor coisa que foi para acontecer a quarentena. E eu vou explicar sobre isso depois, tá? E outra coisa, muito critério para a contratação das pessoas que vão para a equipe. Participação em conjunto. Eu tenho que dizer uma realidade. O meu cargo ajudou, pelo meu cargo dentro da companhia, de coordenador, gerente, essa coordenação, me ajudou porque eu tenho uma certa facilidade. Mas não é porque o cargo acabou me ajudando que eu não deixei de tomar prestar atenção em algumas situações. Vou dar um exemplo. Muitas vezes a gente contratava pessoas pelo skill, pelo hard skill, o soft skill não era feito no trabalho, e aí eu comecei a pensar junto com o time como nós poderíamos criar isso. Então, eu me reuni muitas vezes com a guilda, né, que a gente tem uma guilda muito forte de Scrum Master ali, e um pessoal que faz muita diferença, é o trabalho do Hiro, do João, e que a gente começou a pensar no mecanismo de fazer contratação de pessoas para os times que acabam saindo e entrando. E a gente criou todo um processo. Então, hoje a gente fez com que todos os times, inclusive, participassem da entrevista do novo colaborador que entrar ali dentro. Então, imaginem só. Ele passava pelo processo. Nós tínhamos o processo. A gente passava um currículo. Eu analiso o currículo hoje, vejo o currículo. Verifico se o cara tem hard skill. Se for Scrum Master, eu falo. Se eu não manjo do que é que ele está falando, então, por exemplo, se eu estou falando de um desenvolvedor, é óbvio que eu não tenho capacidade porque não é a minha formação. Então, eu vou chamar um líder técnico, vou chamar o System Architect para avaliar ele, se ele tem um hard skill, correto? E depois, eu vou aproveitar a oportunidade e vou, de alguma forma, tentar para um teste, assim, para ver se o cara tem um soft skill, vou criar algum mecanismo para fazer esse tipo de leitura. E, por fim, isso que é importante traga o time para ver quem das pessoas ali faz mais sentido para aquela vaga. Tem que ter conexão. Se a gente não respeitar a conexão do time, não vai ser legal. Então, você também tem que juntar. Isso foi um fator de muito sucesso dentro do time, de muita estabilidade, e inclusive a gente conseguiu reter muita gente. Todo mundo sabe que hoje contratar desenvolvedor não está fácil. Então, você tem que sempre permanecer num ambiente muito saudável para eles, ok? Outra coisa, redobre a atenção nos momentos de mudança. Teve momentos que teve grandes saídas dentro do time, pessoas super importantes, a gente redobrou a atenção, fique muito próximo deles, ouça muito. Diga não ao microgerenciamento. Isso é a minha campanha, foco na entrega. Agilidade não tem base em microgerenciamento. Você não tem que estar na casa do cara para saber se ele está escrevendo ali no computador, se ele está trabalhando, se ele está no site, está no bate-papo, não importa. Você tem que acreditar na entrega dele. Então, deixa o microgerenciamento, se desapega um pouquinho, pensa na entrega e veja o que ele tem. E verifique a performance. Quem tem que dar o relatório ali do que está acontecendo, essa performance, o próprio time vai expurgar. Ele vai virar para você e falar que aquela pessoa não está ajudando. Quando tem muita pessoa trabalhando e uma não está, é óbvio que o próprio time vai falar, olha, essa pessoa não condiz com o nosso trabalho e a gente vai ter que pensar num outro mecanismo. Então, você sempre vai ter que ser esse olhar, tá ok? Também, feedback constante de maneira regular. Pessoal, um dos grandes sucessos, e eu bato nessa tecla, é o seguinte, eu sou muito criterioso em gerar um relatório. Então, por exemplo, todo final de sprint eu gero um relatório de performance. O relatório de performance aconteceu, eu sento com todos os Scrum Masters depois para fazer um feedback de como foi o andamento da sprint, não do Scrum Master. Eu não avalio o Scrum Master, eu vejo o time como geral. Você não pode focar. Então, você vai falar, olha, seu time andou dessa maneira, eu percebi que teve uma queda de produtividade, ou aconteceu dessa mesma maneira. O feedback, a taxa de verificabilidade tem que ser alta, e tem que ser importante, e tem que ser cadenciada. As pessoas têm que sentir que o seu trabalho delas fazem diferença, então você sempre tem que fazer esse trabalho, tá certo? E tem que ser sempre regular, tá ok?
Outra coisa é empoderamento. O plano de ação ele pertence a todos. Então, quando eu faço o feedback de cada final de sprint, eu vou lá, mostro o resultado, converso, falo assim, ó, vou dar alguns dados para você trabalhar ali na sua retrospectiva. O Scrum Master leva, trabalha na retrospectiva dele, e depois, no próximo sprint, ele me traz o que foi trabalhado e a gente já percebe, inclusive, se teve modificação ou não, tá ok? Inclusive, quando a gente fala de critério de contratação, se alguém tiver alguma dúvida, eu vou pedir, eu vou falar assim, ó, tem um curso só para ajuda em entrevista ágil. Tem um monte de macete que é importante, que quem quer ser contratado ou que vai contratar, que precisa estar atento se a pessoa realmente tem prática em ágil. E nesse curso da Agile for All também tem sobre entrevistas ágeis, quais as principais dicas para você sair bem numa entrevista ou para entrevistar. Isso é muito legal, porque esse curso tem essa questão, tá ok? E no finalzinho, a gente está aqui desse slide, proatividade, saiba reconhecer. Eu tenho o nome de todas as pessoas que me ajudam e eu falo isso regularmente. Se eu tenho alguém que me ajudou em todo o processo, que eu vou falar o que ela fez para que isso se torne uma boa prática. Que pessoas que façam coisas que ajudem a empresa sejam super bem vistas dentro do time. Então, saiba reconhecer. Eu falo que o Kanban, como acabou sendo criado, não foi nada eu. Muito pelo contrário, foi todo o time que atuou. E tiveram os Scrum Masters muito bons, que nem Victor Patané, eu sempre falo dele, que é um Scrum Master que ele em conjunto ali, ele criou esse Program Board na época que eu estava, inclusive, lá de férias, porque eles queriam um board virtual, e depois eu analisei e vi que fez todo sentido, e na época da quarentena a gente salvou para fazer esse Program Board virtual. E eu vou falar sobre ele depois, tá? Pessoal, outra coisa aqui a gestão à vista em real time facilita muito. Vou esclarecer algumas situações interessantes dentro da companhia. Toda companhia deve, provavelmente, uma parte tem um escritório de projetos, que fica analisando como está o andamento para fazer a subida e tudo mais. Então, o que acontece? Quando a gente tem esse cenário, a gente precisa, a todo momento, tá, ficar de olho. Por quê? Se você vai fazer reporte, esse status report para diretor executivo, tem que ser sempre uma informação legal. E o tempo que se perde fazendo essa informação para subida, muitas vezes pode ser facilitada se você tiver uma ferramenta que faça isso, tá? Então, a gente criou um Program Board, tá? Esse Program Board, ele é dentro do Confluence, e eu vou explicar para vocês essa dupla dinâmica que fez toda a diferença para a gente, que é o Gira mais Confluence. Então, você imagina que o Confluence, ele é, na verdade, um repositório de informação. E o Gira, ele é uma ferramenta de trabalho, não de gerenciamento. E a junção desses dois aí, você imagine só que, imagina a possibilidade de tudo que você faz lá no Gira, automaticamente já aparece na ferramenta de repositório de informação online, com toda métrica, com toda metodologia, embasamento na hora. Você imagina isso? Pois é, a gente conseguiu fazer isso. Simplesmente porque soube trabalhar muito bem a ferramenta do Confluence e criar toda essa técnica. Basicamente, isso aí é um conjunto que a gente monta de tabelas, de tagueamentos que a gente puxa e que, no final das contas, todo mundo agora que tem licença de Gira consegue acessar isso e consegue ver em real time como está o andamento. O que eu faço é o seguinte, eu acompanho sempre e sempre dou a nota de previsibilidade, tanto do squad, de cada um dos squads, como no total do time. Então, eu vou acompanhando se o time está conseguindo manter as entregas conforme planejado, tá? Inclusive, a gente conseguiu entregar uma sprint a mais, teve uma sprint a mais que devido ao problema do coronavírus, tivemos que fazer algumas inserções e tivemos super sucesso de incluir uma sprint a mais dentro do previsto para resolver questões da quarentena, porque a gente teve uma necessidade muito alta, tanto de aplicativo quanto de site. Então, isso foi super legal. Imaginem só, toda essa técnica aqui de montagem de quadro, tudo isso eu posso ensinar e consigo ensinar isso através desse curso que a Agile for All ela fornece, que é um curso justamente de montagem da PI Planning de A a Z. Então, você vai aprender desde a hora que tira do OKR, como montar o OKR, desdobrar esse OKR, montar um backlog, criar um material que a gente chama de pré-PI Planning, organizar a PI Planning, criar o Program Board, colocar todos os itens e isso tudo aqui vai ficar aqui dentro. Então, imaginem só essa situação. Então, esse curso da Agile for All faz isso, tá ok?
Outra coisa, feedback no final da cada sprint. Então eu falo, gente, feedback de cada sprint é super importante. Não deixem de fazer, tá ok? Outra coisa, realize sempre uma pesquisa. Às vezes a gente acha que alguma coisa eles querem, todo mundo quer, mas você tem que ouvir os times, tem que ser uma grande comunidade. E a gente achou que o home office seria algo bom, mas mesmo assim nós fizemos um trabalho de pesquisa. Então utilize trabalhos como Google Forms, utilize também sempre outros mecanismos, SurveyMonkey, para fazer perguntas. E a gente descobriu que realmente a maioria dos times entende home office como benefício. Tá aí os 96% que dizem sobre isso. E aí você faz, inclusive, num relatório sobre possibilidade de home office, tá ok? Vou dar um exemplo aqui. Outra coisa, de olho nas ferramentas, tá? Dicas valiosas para a ferramenta. Antes da ferramenta, método. A ferramenta, não existe ferramenta milagrosa. A ferramenta, ela vai ajudar. Você vai conseguir fazer esse trabalho, você consegue ter uma formação, consiga auxiliar isso, só que pensa bem. Antes de você aplicar a ferramenta, todo mundo tem que estar inserido na cultura, todo mundo tem que saber o que está acontecendo e como utilizar cada um dos itens. Então, método, a palavra sempre é método, tá? Um agilista, alguém que como eu, como coach, método é sempre importante, tá? E o que fala assim, usa o que você tem muitas vezes. Às vezes, antes de pedir dinheiro, às vezes para você ter credibilidade, você precisa mostrar com o que você tem. A gente fez isso, a gente tinha 2 ferramentas, até então tinha um monte de ferramenta para criar e tudo mais. A gente simplesmente achou uma ferramenta que hoje é muito melhor do que muita ferramenta de mercado, porque ela já atualiza online. Então, a todo momento, o quadro está funcionando e isso é bacana, né? Então, muitas vezes foi da necessidade que a gente tirou, tá? O exemplo do home office foi do dia para a noite. Então, do nada, a gente converteu. E a nossa grande surpresa é que a gente não teve perda de performance, muito pelo contrário, teve melhora. Pra você ter uma ideia, nós fizemos a PI Planning 100% remota, e qual foi o resultado de todos? Eles preferem e querem, a partir de hoje, só PI Planning remota. Por quê? Eles acharem mais foco. Tem toda uma questão de organização de sala, de ambiente virtual, que se você fizer, vai ser vai trazer muito mais foco para o time, tá certo? Outra coisa, a velha questão do desapego. Foca no objetivo. O que eu estou dizendo é o seguinte, cada squad tem um objetivo e juntos você tem um objetivo de programa, tá certo? Não é porque você tem um monte de squad que você vai virar RTE. Porque assim como era já utilizado na época que a gente trabalhava em PMI, quando o pessoal falava de projetos tradicionais, quando a gente fala de programa, tem que ter um motivo em comum entre eles. E o programa é dessa maneira, o RTE só existe se tiver entrega entre eles, se fizer sentido. Por isso que é RTE. Senão é gestor de portfólio, e no caso não é. Então, RTE tem que necessariamente ter um programa, tá ok? Ferramenta de trabalho e não de gestão. Minha dica é o seguinte, a ferramenta de gestão é ferramenta de projetos. Quando eu falo ferramenta de trabalho, o Gira é uma ferramenta de trabalho, porque todo mundo usa. Não dá para trabalhar sem ele. Então, ó, você fez ali, desenvolveu, subiu, então é uma ferramenta de trabalho, ok? A dupla dinâmica é poderosa, que eu falo, que é que a gente ensina lá nos cursos, é como montar o program board, como fazer o tagueamento, como tirar, como colocar, tudo isso é ensinado na PI Planning 100%. Você pode escolher a versão, ou 100% remota, ou aquela quando depois que acabar a quarentena, que é o treinamento justamente focado para fazer o workshop para fazer isso. Aí você vai poder escolher qual que você quer. Mas mesmo assim, tem essa possibilidade. Então, a gente vai ensinar a mexer essas 2 ferramentas para te trazer um benefício e você, se um dia atuar como RTE, já saber como lidar com essa situação, tá ok? Inclusive, como se comportar numa Scrum of Scrum, que tem um curso também de como é que você tem que tocar uma Scrum of Scrum, quais são os segredos para a coisa dar certo, tá ok? Outra coisa, você tem uma responsabilidade de fazer com que todo mundo saiba o que está acontecendo. Então, muitas vezes você vai criar um portal, que é o portal das tribos. O que é esse portal das tribos, afinal, que a gente criou? É o tribo, né? O que a gente criou? Ali é uma espécie de repositório de informação que todo mundo vai preenchendo aos poucos, certo? De acordo com a necessidade. Então, a gente colocou ali todos os nossos program boards. Então, dentro do Confluence, a gente tem ali uma listagem de todos os quartos, todas as sprints, guardamos todos os históricos. A gente tem todo o guia de PI Planning. A gente tem também ali uma área só de processo e qualidade, que fica olhando a todo momento quais são os principais problemas, tá? A gente tem ali todas as cerimônias guardadas, qual o horário de cada uma das cerimônias, na cerimônia de nível programa, na cerimônia de nível time, tá tudo ali. A gente tem os métodos, como é calculado o esforço para todos os times, tem que ser, a gente equiparou isso e ajudou muito, tá?
Fórum de desenvolvimento, o desenvolvedor vai lá, escreve a qualquer momento e eles compartilham informação. E todo mundo que tem alguma ideia para colocar tem um momento de POC, que eles vão lá, colocam, mostram para o time, se o time aceitar, eles colocam. E você tem que monitorar isso, tá? Você tem que olhar assim, não é só criar o item, tá? Que nem fora de desenvolvimento. Você tem que popular o item e você tem que utilizar. E uma dica que eu dou é, dá para alguém tomar conta. Alguém do time fica responsável por aquela área dentro da espécie de intranet, tá? Então, sempre olho isso e fomente com esse portal, que todo mundo vai atualizando, ele é vivo, acontece isso, ok? Outro item que também é o seguinte, é a ferramenta de comunicação. Vou fazer sempre falo para o pessoal, a gente está muito escravo do WhatsApp, né? Então, a todo momento, as pessoas reclamaram na pesquisa que muitas vezes, a todo momento eu sou acionado. Então, escolhe uma ferramenta, no caso, a gente escolheu o Teams, tá? E a gente escolhendo o Teams, a gente começou, inclusive, a explorar isso. Então, fique atento. Começou a trabalhar, abre a ferramenta de comunicação, dá o seu horário, fecha a ferramenta de comunicação, tenta colocar uma única para não ficar espalhado. Isso gera um certo problema e a gente está começando a resolver agora aqui. Isso aí a gente aprendeu com a prática, tá? Outra coisa, comunicação assertiva. Pessoal, é muito importante uma comunicação assertiva e saber para que público que você está falando. A maior parte das vezes eu falo com o público jovem e o público jovem entende mais por vídeo, por demonstração. Então, não adianta você ficar criando um monte de item escrito, mandando blog, assim por diante. Às vezes você tem que fazer um vídeo institucional, tá? Então, uma boa pesquisa cai bem, sempre para você fazer a comunicação que você está fazendo. Tem que entender o perfil, a linguagem de quem você está falando, tá? E a gente fez uma série de comunicação aí, tá? Então, assim, e outra dica que eu dou, compartilhe o conhecimento, não fica só para você. Eu vou dar um exemplo de comunicação que a gente fez para chamar para PI Planning, como a gente fez, e vou mostrar um exemplo também de como foi o resultado da PI Planning. Então, eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Olhem só, vou colocar o vídeo. Agora vamos lá para o próximo vídeo. Esse aí foi chamando para o evento. Agora eu fiz um outro vídeo viral que a gente colocou nos WhatsApp da vida sobre o resultado, tá?
pessoal? Então, assim, a comunicação tem que ser agradável, as pessoas têm que gostar, têm que se sentir tem que se sentir bem com a informação, tá? E na hora de organizar, o material tem que passar confiança. Isso aqui é um exemplo de material que eu coloquei que a gente envia quando a gente faz uma PI Planning 100% remota. Nesse curso, inclusive, eu ensino a fazer isso. Como montar o material, como montar a agenda, como criar o link, como colocar as pessoas na sala, tá? E isso aí é muito, muito importante, muito legal. Ali atrás, os vídeos, inclusive, tem alguns softwares que eu vou, inclusive, colocar, vou falar um pouquinho sobre o software de edição de vídeo, fez toda a diferença, inclusive engajou mais, os nossos BOs, inclusive, patrocinaram cada vez mais, e saber fazer o marketing certo é importante, tá? O software, no caso do link CB, é o ponto 1, tá bom? Que é uma ferramenta que depois eu vou colocar aqui o link. Agora, pessoal, é o seguinte, aproveitando o tempo final aqui, eu queria deixar aliás, eu queria dar um benefício para vocês que nos escutaram, que estariam aqui, tá? Eu estou dando aí 10% de desconto nos treinamentos da PI Planning, que já estão com 50%. Então, aproveita a oportunidade, que a gente entrou na época de coronavírus, né? Então, a gente está fomentando que as pessoas aproveitem esse momento até para poder se aperfeiçoarem, para que quando acabar todo esse momento, todo mundo já está preparado até para assumir novas funções. Então, eu vou dar um desconto para vocês, que são válidos até o dia 9 de maio, ou seja, amanhã, até meio-dia, tá ok? Então, é importante o seguinte, eu queria colocar aqui que vocês podem ter o desconto tanto para o dia 1º ao dia 5, que vai ser o treinamento, que são 5 dias, 3 horas por dia, tá? Da PI Planning na prática, 100% remota, que eu vou ensinar tudo isso. E tem o treinamento de métricas para times ágeis, tá? Esse treinamento para métricas para times ágeis é mais curto, eles são só 3 dias à noite, tá? Das 19 às 22 horas, do dia 24 ao dia 25, tá ok? Então aí tá disponível, tá? Bom, vou falar também, fazer aí o canal, né? O canal no Trem da Agilidade, a maior parte das pessoas já me acompanha no canal do Trem da Agilidade, uma boa parte das pessoas que já estão aqui. Toda semana eu lanço alguma coisa, algo novo, coisas que a gente aprendeu, tipo um diário de bordo do time, tá? Então, todos os aprendizados que a gente, de alguma forma, vai aprendendo no decorrer do caminho, eu aproveito a oportunidade, faço um vídeo para contar para vocês, chamando aí para que a gente compartilhe. Meu grande objetivo é transformar isso aqui numa rede muito grande, né, de agilistas que gostam muito de trabalhar, praticar e cada vez disseminar esse ambiente tão gostoso de trabalhar que para mim que é a agilidade, tá bom? Outra coisa também que eu gostaria de deixar aqui claro é que toda essa vivência que eu acabei tendo foi escutando as pessoas muitas vezes dos times, prestando atenção nas necessidades, né? O caminho, muitas vezes, que a gente acaba tomando, eu, por exemplo, vim da parte do escritório de projeto, fui migrando do tradicional, eu já fui um cara que fui contra a agilidade durante muito tempo, achava que isso não servia para nada, e agora, depois que você vivencia, é a melhor maneira que você faz. Então, muitas vezes, você sentar com o RH de uma companhia para explicar qual que é a nova posição que a gente tem com relação ao RH e tudo mais, ela é muito importante, tá certo? Fazer esse trabalho é muito legal que a gente faça. Então, disseminar o conhecimento na companhia é a chave para facilitar o caminho e o trâmite da agilidade, tá? Gente, eu estou vendo aqui, a gente bateu 103 pessoas, muito bom, foi até superior do que eu estava imaginando, fiquei super contente com a participação assim, das pessoas, eu estou vendo que o chat está bombando, tá ok? E a gente já está caminhando para o final da apresentação e o começo das perguntas. Eu já vi algumas perguntas aqui que o pessoal da Agile for All já está plotando aqui para a gente falar um pouquinho. Eu também gostaria agora de aproveitar a oportunidade, né? Até para ver todo mundo aqui, se todo mundo colocar o rosto aqui para a gente começar a fazer as perguntas, né? Se todo mundo puder colocar aqui para ver o pessoal. Deixa eu ver se está todo mundo aqui. Opa, vamos lá. Vou esticar todo mundo aqui vendo. Olha lá, estão aparecendo o pessoal. Tá certo. Tá isso aí, pessoal. Parabéns a todos. Muito obrigado por participar. E aqui, meu último, são algumas informações, tá? Se vocês quiserem nos acessar através do LinkedIn, tá aí o nosso endereço, eu vou disponibilizar, inclusive,
esse material vai estar disponibilizado no site da Idea for All, esse material que eu estou colocando aqui, e também vai estar disponibilizado também o vídeo do dia de hoje, do evento de hoje, para que vocês consigam poder acessar a qualquer momento. Tá bom?